Boa tarde. Vocês conseguem ver? E dá para ouvir direitinho também? Tá bom, vou apresentar aqui então. E aí, vocês estão vendo aqui a apresentação? Estamos. Ok. Aí, eu não consigo ver o chat enquanto eu estiver apresentando, mas vocês podem me interromper, fiquem à vontade, viu? Pode chamar, falar mesmo pelo áudio, ou então vocês podem também mandar mensagem aí no chat, que aí alguém fala para mim a pergunta, viu? Que eu tentei responder na hora, tá bom? Aqui, gente, então, esses slides aqui são da fecundação até a segunda semana de desenvolvimento. Só que eu não vou passar os slides todos para vocês hoje, porque senão vai ficar vai ficar muito grande a apresentação de hoje. E eu estou aqui estipulando que vai ter mais ou menos de 30 a 40 minutos explicando a fecundação para vocês. Aí, em outra oportunidade, antes de vocês darem início ao desenvolvimento, darem continuação, na verdade, aí eu vou revisar com vocês a primeira e a segunda semana, tudo bem? Então, vou falar só da parte da fecundação. Para explicar melhor a fecundação, eu comecei aqui trazendo uma pergunta, que é como ocorre a fecundação e quais são as suas características. Então, assim, a intenção dessa monitoria de hoje é vocês saberem como que ocorre a fecundação, cada etapa da fecundação e as principais características, porque aí se cair na prova, por exemplo, uma questão aberta, ou então algum detalhezinho mais específico sobre a fecundação, aí vocês já vão estar por dentro, já vão estar bem craques nisso. Então, gente, tudo começa com a ejaculação, né? Assim, aqui eu vou explicar para vocês a forma mais natural possível de ocorrer a fecundação. Então, não vai estar relacionado com fertilização in vitro, essa explicação que eu vou falar para vocês, porque a fertilização in vitro envolve outros processos, é uma fertilização assistida e tal. Então, vocês imaginem assim, o estado mais natural possível é o que eu vou explicar para vocês aqui hoje, tá? Aí, com a ejaculação, o sêmen, né, que ele cai aqui, ó. Peraí, eu vou colocar o apontador aqui para ficar melhor para vocês, tá bom? De visualizar. Aqui, representado em é o canal vaginal. Então, o sêmen, ele cai aqui no canal vaginal e ele tem milhões de espermatozoides, milhões mesmo, vários. Aí esses espermatozoides, eles vão nadando, eles passam aqui, ó, pelo colo uterino, que é essa estrutura aqui, eles passam aqui por esse orifício, aí eles passam aqui pelo istmo do corpo uterino, que é essa estrutura aqui mais fininha entre o colo e o corpo uterino em si. Passando pelo istmo, eles chegam ao corpo uterino, que é essa estrutura aqui, ó, é o corpo do útero, certo? Só para em questão de anatomia mesmo, para vocês relembrarem, aqui, essa camada aqui mais interna é o endométrio, que Marina falou, né, várias vezes hoje na explicação de mais cedo, e essa parte aqui, ó, mais espessa, é o miométrio, e aqui por fora é a camada serosa, mas ela não tem muita relevância aqui nessa questão da fecundação, não. Então, quando os espermatozoides eles chegam aqui no corpo uterino, eles podem ir tanto para a tuba uterina à esquerda quanto à direita. Mas aí, como é que os espermatozoides sabem qual que é o caminho certo que eles têm que pegar? Porque, assim, normalmente, a mulher, em período fértil, sexualmente ativa,
não necessariamente sexualmente ativa, mas normalmente a mulher em período fértil, que não tem nenhum problema de fertilidade e tal, ela libera, e se ela também não estiver tomando nenhum anticoncepcional e tudo, nenhum problema de fertilidade, em questão hormonal mesmo, ela libera um ovócito por ciclo menstrual, ou seja, por mês, né? E ela pode liberar tanto do ovário esquerdo quanto do ovário direito, igual a Marina explicou hoje cedo. É claro que tem alguns casos em que as mulheres, em um ciclo só, ela pode liberar mais de um ovócito, ou então liberar um de cada ovário num ciclo só. Isso pode gerar, inclusive, uma gestação gemelar, né? No caso, no caso dizigótica, né? Mas aqui eu estou explicando o mais comum, que é a mulher em período fértil e tal, e saudável nesse aspecto de fertilidade, ela liberar mais ou menos no 14º dia do mês, se for um ciclo regular, ela liberar um ovócito. Aí ela pode liberar tanto no ovário, pelo ovário direito, quanto pelo ovário esquerdo. E quando ela libera esse ovócito, aí ele vai ser captado pelas fímbrias, que são essas estruturas aqui, ó, tá vendo? Apontada pelo número 5. Essas fímbrias, elas vão captar esse ovócito, como se fosse uma mão mesmo, pegando o ovócito, e aí vão conduzir esse ovócito para essa estrutura aqui, onde estão as fímbrias, que chamam infundíbulo da tuba uterina. Esse ovócito que está no infundíbulo, ele vai sendo arrastado de forma passiva, porque ele não tem nenhum mecanismo de locomoção, aqui para essa região da ampola uterina, que é onde o espermatozoide vai encontrar o ovócito, em tese, né? Se tudo der certo e tal. O espermatozoide encontra o ovócito na ampola uterina. Mas, assim, quando esse ovócito ele é liberado pelo ovário, ela... Desculpa, gente, peraí. Continuar aqui. Quando o ovócito é liberado pelo ovário, esse ovócito, se as fímbrias não captarem esse ovócito, ele pode cair aqui, ó, aqui nesse espaço. Isso aqui é abdômen, é a cavidade abdominal, entendeu? Então, é por isso que essas fímbrias são importantes, para elas captarem esse ovócito e levarem esse ovócito para o local certo, que é na tuba uterina, entenderam? Aí, então, o espermatozoide, ele vai, igual a minha pergunta anterior, né? Como é que eles vão saber para qual lado seguir? Porque, por exemplo, vamos supor que o ovócito ele foi liberado pelo ovário à direita, o ovário direito. Mas muitos espermatozoides podem pegar o caminho contrário e seguirem pela tuba uterina esquerda e chegarem lá e não encontrar ovócito nenhum. Aí, só que, assim, existe um mecanismo que é chamado de quimiotaxia. Esse mecanismo ele é muito importante porque trata-se de um mecanismo em que sinais químicos são liberados por uma estrutura para atrair alguma outra estrutura. Nesse caso aqui que eu vou falar para vocês, então, o ovócito, se vocês forem lembrar, o ovócito, quando ele é liberado, certo? Igual a Marina falou hoje também, ele é liberado com uns remanescentes de folículos ovarianos, sabe aqueles folículos que a Marina explicou hoje? Então, alguns desses folículos, eles são liberados, né, junto com o ovócito. Alguns ficam, a maioria fica no ovário para se transformar no corpo lúteo, mas alguns eles são liberados junto com o ovócito e eles vão se transformar numa estrutura chamada coroa radiada. Chama coroa porque se parece com a coroa mesmo, como se fosse raios de sol, entendeu? Sendo emitidos pelo ovócito, por isso chama coroa radiada. E é justamente essa estrutura, a coroa radiada, que produz sinais químicos que vão atrair o espermatozoide para o encontro do ovócito na ampola da tuba uterina. Esse mecanismo de atração por mecanismos químicos, substâncias químicas, é chamado então de quimiotaxia, tudo bem? Eu vou dar continuidade aqui, aí se alguém tiver com dúvida, pode ir perguntando que eu tento responder. Sim, e outra coisa também, alguns espermatozoides, mesmo com a ação dessa quimiotaxia, eles podem seguir o caminho errado por onde está o ovócito, ou seja, vamos supor que o ovócito no mês X foi liberado pelo ovário direito. Mesmo assim, com a quimiotaxia atuando, muitos espermatozoides eles podem chegar até a tuba uterina esquerda, porque isso acontece, é inevitável. Mas a maioria, pela quimiotaxia, acaba encontrando o ovócito, tudo bem?
Então, acho que eu falei tudo. Então, aqui eu trouxe mais um conceito, assim, geralzão do que é fecundação, que é um processo em que os gametas masculino e feminino eles vão se encontrar para formar uma célula única, uma célula somática, que é uma célula 2N, né? Então, como a Marina falou hoje cedo, um gameta ele é uma célula haploide, é uma célula N. E nós, como células somáticas que nós possuímos no nosso organismo, somos 2N. Então, se juntar um N com outro N, vai dar 2N, uma célula somática. Que, no caso, vai ser o zigoto, né? Um novo indivíduo que vai ser formado. Todo esse processo que eu vou falar da fecundação para vocês daqui em diante, ele vai ocorrer mais ou menos dentro de 24 horas, tudo bem? Então, assim que ocorre a ejaculação, o espermatozoide encontra o ovócito, penetra todas as barreiras que ele tem até chegar na membrana celular e entrar na membrana celular do ovócito, e ocorrer a cariogamia, que eu também vou explicar para vocês o que acontece em torno de 24 horas. E o local do encontro entre o ovócito e o espermatozoide, como eu falei anteriormente, é na ampola da tuba uterina, tudo bem? Essa região aqui, ó, mais ou menos essa região aqui, tá? E a quimiotaxia eu também já falei para você, certo? Que ela esses sinais químicos eles são produzidos pela coroa radiada. Aí, gente, deixa eu ver se aqui eu coloquei um ovócito, uma imagem de um ovócito. Aqui, ó. Aqui eu, só para mostrar mesmo a imagem para vocês. Isso aqui é um ovócito 2, é um ovócito liberado. Como vocês podem ver aqui, ó, tem várias célulazinhas agregadas. Essas aqui são as células foliculares, certo? Que formam, então, a coroa radiada. Vocês percebem que ela parece realmente uma coroa. E, assim, aqui, internamente, essa coroa radiada, que é representada em um azul bem clarinho, é chamada de zona pelúcida. E como é que vocês fazem, assim, para não confundir qual que é mais externa e qual que é mais interna? A coroa radiada ou a zona pelúcida? Aí aqui eu trouxe mais ou menos um macete para vocês, que é o seguinte, vocês têm que pensar que nesse processo de fecundação, a rainha da parada, digamos assim, né, é o ovócito, entendeu? E como é que a gente reconhece de longe, no meio de uma multidão, uma rainha? Ah, então é aquela pessoa que está portando uma coroa na cabeça. Se a gente identifica uma pessoa que está com a coroa na cabeça, é porque ela que é a rainha. E aqui é a mesma situação, digamos assim, sabe? Então, nesse processo de fecundação, para o espermatozoide ele não confundir qual célula que ele tem que chegar, ele vai identificar a coroa radiada. Então, assim, o que ele estiver vendo, digamos assim, né? Se o espermatozoide tivesse, assim, um campo visual, o que ele estivesse vendo que teria uma coroa, né, ao seu redor, igual está mostrando aqui, é a coroa radiada. Então, eu acho que, assim, é uma forma mais ou menos fácil de entender, que a coroa radiada, ela fica externamente a zona pelúcida, tudo bem? Isso aqui eu já falei, né? Aí aqui, na fecundação, no processo de fecundação, existem umas barreiras que o espermatozoide tem que superar, ele tem que atravessar essas barreiras para a fecundação ser efetiva. São 4 fases, ou 4 barreiras, que o espermatozoide vai ter que passar. Primeiro, ele vai ter que penetrar a coroa radiada, que foi a que eu acabei de falar. Depois que ele passou pela coroa radiada, ele vai passar pela zona pelúcida. Depois de passar pela zona pelúcida, vai ocorrer a fusão das membranas plasmáticas do espermatozoide com o ovócito secundário. E após essa fusão, vai ocorrer a fusão dos pronúcleos masculino e feminino. Então, essas 4 fases, de agora em diante, eu vou explicar para vocês como é que ocorre. Lembrando que esse processo todo dura aproximadamente 24 horas, tudo bem? Então tá. A primeira fase, que é a passagem pela coroa radiada. Por que essa primeira fase mesmo? Porque a coroa radiada ela é a primeira barreira, ela é a mais externa, como está mostrando aqui nessa ilustração. Essa passagem ocorre assim de forma mais fácil em relação à próxima fase, que é a fase 2, que eu também vou explicar mais para frente. Por quê? Essa coroa radiada aqui, que vocês estão vendo na ilustração, como vocês podem ver aqui, ela é formada por um agregado de células. Tá vendo? Cada uma dessas aqui é uma célula individual e elas estão agregadas, elas estão unidas por uma substância, por uma proteína que é chamada de ácido hialurônico, como se fosse uma cola que está unindo todas essas células umas às outras, formando então essa coroa radiada. Esse ácido hialurônico, ele pode ser degradado
por uma enzima específica para a degradação dele, que chama enzima hialuronidase. Então, a enzima hialuronidase, ela degrada ácido hialurônico. Mas essa enzima hialuronidase, ela precisa ser liberada, certo? Pelo espermatozoide para que essa enzima degrade, então, o ácido hialurônico, descolando uma célula da outra, para assim abrir uma passagem, como vocês podem ver aqui, ó, esse espermatozoidezinho, ou esse aqui, eles estão quase chegando, tá vendo? Na zona pelúcida. E aí, abrindo essa passagem, o espermatozoide ele consegue penetrar entre as células que antes estavam unidas pelo ácido hialurônico. Mas essa enzima hialuronidase, ela está armazenada numa estrutura específica do espermatozoide que a gente chama de acrossoma. É uma vesícula, ou seja, um bolsinho, um saquinho que está localizado na cabeça do espermatozoide. E que quando essa enzima hialuronidase é liberada do acrossoma, certo? Ela vai então agir degradando o ácido hialurônico e assim o espermatozoide, junto com o seu movimento flagelar de natação aqui do flagelo e impulsionando então o espermatozoide mais para dentro e a cabeça dele também se movimentando ativamente como se fosse uma rosca, né, rosqueando aqui, acaba que todas essas forças unidas vão tornar essa passagem pela coroa radiada efetiva. Vocês conseguiram? Ficou fácil assim de entender até aqui, gente? Sim. Tudo bem, vou continuar então. Então, na próxima fase, aqui, ó, agora aqui é a segunda fase, que é o contato com a zona pelúcida. Então, essa segunda fase, ela só vai dar início após a passagem pela coroa radiada. Então, assim, são processos, um sucessivo ao outro. Não é nessa fase aqui que eu vou falar para vocês agora, o espermatozoide ele já venceu toda a coroa radiada, ele já passou por todas aquelas célulazinhas. Aí ele chega aqui na zona pelúcida, que está representada em verde. Essa estrutura aqui em verde, então, é a zona pelúcida. Aqui é o ovócito, vocês percebem que ele é bem maior em relação ao espermatozoide, que é pequenininho, né? E quando o espermatozoide vence a coroa radiada e ele chega à zona pelúcida, vai ocorrer uma reação que a gente chama de reação acrossômica. Essa reação acrossômica, ela é assim, o start para ela dar início é a ligação dessa proteína chamada ZP3, que está localizada na zona pelúcida, com o receptor da ZP3, que está localizada na cabeça do espermatozoide. Então, após a ligação, né, da ZP3 com seu receptor, vai dar início à reação acrossômica. Essa reação acrossômica ela é muito importante, porque é por meio dela que vai ocorrer esse processo aqui, ó. O acrossoma, que é aquela bolsinha que eu falei para vocês, além do ácido hialurônico, ele também, além do ácido hialurônico, não, além da enzima hialuronidase, ele também possui várias outras enzimas, enzimas proteolíticas, ou seja, que degradam proteínas, e uma das mais importantes das enzimas que esse acrossoma armazena é uma enzima chamada acrosina. Essa acrosina, ela tem a função de degradar a zona pelúcida. Então, a única forma do espermatozoide penetrar essa zona pelúcida, que é muito, muito resistente, certo? É por meio dessa enzima acrosina, que vai degradar a zona pelúcida. Então, com a reação acrossômica ocorrendo pelo ZP3 ligando ao seu receptor, o acrossoma, que é essa bolsinha aqui do espermatozoide, na cabeça do espermatozoide, começa a sofrer uma degeneração, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? A parede do acrossoma, ele vai se perdendo, vai se degenerando, até que, no fim, não tem mais o acrossoma. E por que isso acontece? Porque a enzima que estava armazenada aqui dentro, a acrosina, ela precisa ser liberada para essa acrosina agir na zona pelúcida, degradar a zona pelúcida e assim abrir uma passagem para o espermatozoide conseguir continuar avançando mais para dentro. Então, essa é a reação acrossômica, tudo bem? Então, primeiro, passou pela coroa radiada, depois, esse espermatozoide se ligou à zona pelúcida pela proteína ZP3, ocorreu a reação acrossômica para o espermatozoide ultrapassar a zona pelúcida.
Agora, outra reação que acontece aqui, que, na verdade, essa reação que eu vou falar agora para vocês, chamada de reação da zona, ou reação zonal, ou então até reação cortical, é a mesma coisa, tá? Se refere ao mesmo processo, acontece simultaneamente à reação acrossômica. Então, lembra que eu falei que o contato da cabeça do espermatozoide vai gerar a reação acrossômica, certo? Porque os receptores do ZP3 vão se ligar à proteína ZP3 que está na zona pelúcida. Esse contato, então, da cabeça do espermatozoide com a zona pelúcida também vai gerar uma outra reação, vai dar um start para uma outra reação, que é chamada de reação zonal. Eu prefiro reação cortical porque vocês vão entender melhor por quê. Porque tem a ver com essa glândulazinha aqui, ó, que chama glândula cortical. Por isso que reação cortical, entendeu? Porque vem desse nome aqui, dessa glândula. Então, nessa reação cortical ou zonal, quando a cabeça do espermatozoide se liga à zona pelúcida, vai ocorrer uma indução que vai liberar enzimas lisossomais dessas glândulas corticais aqui. Ó. Agora não é mais do acrossoma, até porque ele já não existe mais aqui, certo? Ele se desfez pela reação acrossômica. Então, vai ocorrer a indução da liberação dessas glândulas corticais para elas liberarem enzimas que elas armazenam, certo? O que é uma glândula? Uma glândula é algo que libera alguma coisa, entendeu? Assim, pensando mais ou menos no geralzão no organismo. Aí essa glândula, ela armazena enzimas lisossomais que vão, então, atuar nas enzimas EP2 e EP3, vão alternar essas enzimas e vão promover a impermeabilidade da zona pelúcida. Ou seja, vão alternar a permeabilidade da zona pelúcida que o espermatozoide ultrapassou. Então, essa impermeabilização da zona pelúcida vai impedir justamente o que a gente chama de polispermia. Não pode acontecer polispermia numa fecundação, porque senão, em vez de gerar um indivíduo 2N, ou seja, diploide, pode gerar um indivíduo 3N, que é um triploide, ou então tetra N, que é um tetraploide, e esse indivíduo, né, que teria muitos mais cromossomos do que 46, ele seria inviável para dar continuação ao desenvolvimento embrionário. Então, é por causa disso que é importante evitar a polispermia, ou seja, evitar que mais de um espermatozoide fecunde um único ovócito, tudo bem? Por isso que essa reação cortical, reação zonal, ela é muito importante, porque quando o espermatozoide ele toca a zona pelúcida, ocorrendo essa reação zonal, vai ativar essas glândulas corticais a liberarem enzimas lisossomais que vão promover a impermeabilidade da zona pelúcida, impedindo que um outro espermatozoide penetre a zona pelúcida e chegue a fecundar o ovócito. Depois dessa segunda fase, que ocorre, então, tanto a reação cortical, tanto a reação acrossômica quanto a reação cortical, aí vem a terceira fase, que é a fase da fusão das membranas dos gametas. Então, assim, só para recapitular, certo? Quando a gente estuda histologia, a gente vê que uma célula, ela tem uma célula assim, humana, né, para trazer mais perto da nossa realidade, enquanto profissionais da saúde, ela tem, então, um núcleo, certo? Que é em volta, é claro que existem células sem núcleo, né? Mas, assim, eu vou falar do geralzão mesmo. É um núcleo que ele é delimitado por uma carioteca e ele está embebido em uma substância que a gente chama de citoplasma, que possui outras organelas, como mitocôndrias, complexos de Golgi, ribossomos, enfim. E todos esses produtos, eles são unidos e envoltos pela membrana celular ou membrana plasmática da célula. Então, nessa fase 3, vai ocorrer a fusão dessas duas membranas, tanto da membrana do espermatozoide quanto da membrana do ovócito. Então, aqui, ó, aqui é aquela quando o acrossoma ele está liberando, certo? A acrosina, que eu tinha falado para vocês, a reação acrossômica. Aí, aqui já mais adiante, ele já consegue passar por toda a zona pelúcida, que é representada aqui em lilazinho. Aí, quando e aqui também ocorreu a reação zonal, impedindo que outro espermatozoide
chegue até a membrana celular do ovócito. Aí aqui, ó, como vocês podem ver, a membrana celular do espermatozoide começa a se fundir com a membrana celular do ovócito. Vocês estão vendo aqui, ó? Já está se fundindo. E esse processo da fusão, que é a fase 3, que a gente chama, né, da fecundação, que é a fusão das membranas dos gametas, é um processo muito simples, porque os componentes de uma membrana das membranas celulares, tanto do espermatozoide quanto do ovócito, apesar de serem de células diferentes, são compostas pelos mesmos componentes. Bicamada fosfolipídica, colesterol, tudo aquilo. Então, assim, igual a gente vê lá na química, semelhante reage com semelhante. Como aqui eles são semelhantes, essas membranas celulares são semelhantes, só delas se tocarem, elas vão se fundir. Então, assim, é bem simples esse processo da fusão. E aqui vai ocorrer essa fusão das membranas, só que é muito importante destacar que somente a cabeça do espermatozoide, ou seja, onde possui a cabeça do espermatozoide assim, onde está armazenado o material genético do espermatozoide, nesse coisinho aqui, e a cauda do espermatozoide que vão conseguir entrar aqui no citoplasma do ovócito. As mitocôndrias e a membrana celular, elas não vão entrar, tudo bem? Só para deixar isso bem claro para vocês. Então, só o material genético e a cauda. Ou as mitocôndrias não vão entrar. Aqui, essa imagem é só para recapitular todas essas fases que eu falei até agora. Então, aqui, ó, a ligação do espermatozoide à zona pelúcida, depois que ele passou, né, pela coroa radiada, o espermatozoide vai se ligar à zona pelúcida, ocorrendo a reação acrossômica aqui, como vocês podem ver, o acrossoma está sendo degenerado. E aí ele vai avançar a zona pelúcida, também vai ocorrer a reação cortical, impedindo blindando, certo, a zona pelúcida de outros espermatozoides de penetrar a zona pelúcida. Aí aqui o espermatozoide está penetrando a zona pelúcida, certo? Aqui ele já está se fundindo, desculpa, gente, fundindo com a membrana do ovócito. Como vocês podem ver aqui, tá vendo? Está ocorrendo a fusão da membrana do espermatozoide com a membrana do ovócito. Aí, o núcleo, então, aqui, ó, do espermatozoide, ele vai entrar aqui no citoplasma do ovócito secundário. Aí, lembra que a Marina, hoje mais cedo, ela falou que a meiose 2, ela só vai dar continuidade, ela só vai ser finalizada se ocorrer a fecundação? Então, quando ocorre isso aqui, ó, esse processo aqui, ó, a meiose 2, vai ocorrer uma série de reações que vão promover a continuação da meiose 2 para ser finalizada, e aí essa estrutura aqui vai se transformar no óvulo, ou zigoto, né, após ocorrer a cariogamia. Então, se vocês pensarem em uma mulher que ela sempre libera um ovócito 2, mas que nunca ocorreu uma fecundação, ela nunca vai finalizar a meiose 2. Só depois que ocorrer a fecundação que aí você pode dizer, não, essa mulher ela já passou pela meiose 2 toda finalizada. Agora, a última fase, que é a fase 4, em que vai ocorrer, então, a fusão dos pronúcleos masculino e feminino. Lembra que eu falei que quando ocorre a fusão da membrana celular do espermatozoide com o ovócito secundário, o material genético do espermatozoide vai entrar no citoplasma, aqui representado aqui em azul escuro, aqui e aqui representada em rosinha, né, sei lá, é o pronúcleo feminino e aqui é o pronúcleo masculino. Então, como é que ocorre essa formação do pronúcleo feminino? Como falei, vai ocorrer o término, após o espermatozoide entrar aqui no citoplasma, vai ocorrer o término da segunda divisão meiótica. Além disso, vai ocorrer a formação do segundo corpo polar, porque o primeiro corpo polar ele é formado quando ocorre a meiose 1, e o segundo corpo polar ele é formado quando ocorre a meiose 2. Só que aqui nessa ilustração, aqui nesse esqueminha, não está sendo representado o segundo corpo polar, mas ele é formado e ele é liberado. Ele fica aqui nessa região, que chama região perivitelínica. Aqui mostra, quer ver? Ó. Aqui, ó, espaço perivitelínico, região perivitelínica. Quando o segundo corpo polar ele é formado, ele fica nessa regiãozinha aqui, tá? Mas depois ele não tem utilidade, depois ele é degradado, ele é degenerado.
Mas aqui continuando. Então, vai ocorrer, após a fecundação, né, no caso do espermatozoide entrando no citoplasma, vai ocorrer a formação do segundo corpo polar. Ele vai ser degenerado, né, porque ele não tem uma funcionalidade. E vai ocorrer também o descondensamento dos cromossomos maternos, porque igual a Marina mostrou nos slides de hoje mais cedo, os cromossomos, eles estão hipercondensados, eles estão naquele formatozinho assim, em X, né, que ela mostrou lá nas imagens que ela trouxe para a gente. E esses cromossomos que eles estavam hipercondensados, eles vão passar a se descondensar, tudo bem? Os cromossomos maternos, eles vão passar a se descondensar. Para quê? Para depois ocorrer o embaralhamento desse material genético com o material genético de origem paterna, e aí eles vão se condensar novamente para dar início às mitoses sucessivas, que a gente chama de clivagem. Mas aqui, então aqui eu já terminei de falar da formação do pronúcleo feminino, vai ocorrer esses mecanismos aqui, nessas etapas que eu falei para vocês. Já a formação do pronúcleo masculino vai ser o seguinte, vai ocorrer, então, um aumento do núcleo do espermatozoide. Então, esse núcleozinho aqui, esse material genético, que ele tá pequenininho, ele vai passar por um aumento, ó. Não vai aumentar a quantidade de material genético, só vai ocorrer o aumento desse pronúcleo masculino. Aí, da mesma forma que o material feminino passou por um descondensamento dos cromossomos, os cromossomos de origem paterna, eles também vão passar por um descondensamento, porque aí vai ser material genético descondensado, de origem materna e de origem paterna, que vão se encontrar, vão se emparelhar, pares com pares, né? E aí eles vão, cada um vai se encontrar o seu par e eles vão passar por um descondensamento, vão passar por um condensamento novamente, perdão. Então, aqui, como vocês podem ver, vai ocorrer, aqui representado, né, aqui ele se aproximando, esse processo que é chamado de cariogamia, que é a fusão dos materiais genéticos de indivíduos diferentes, dando origem a um único e novo indivíduo. Aqui, representado por essa bolinha verde, não é uma célula, tudo bem? Não é uma única célula. Isso aqui tudo que está em amarelo, que é uma única célula. Isso aqui está representando somente o material genético 2N, ou seja, somático, já fundido, entendeu? Já adicionado ali, então, o N, o cromossomo, os 23 cromossomos da mãe com os 23 cromossomos do pai, dando, então, origem a 46 cromossomos do novo indivíduo, entenderam? Então, vou dar continuidade aqui. Então, isso aqui foi basicamente o que eu falei, a formação dos zigotos, certo? Os pronúcleos vão se aproximar, os envoltórios nucleares, eles vão se degenerar para ocorrer, então, essa aproximação, certo? Dos pronúcleos, e os cromossomos, que eles antes estavam descondensados, que eu falei que eles vão se descondensar, eles vão voltar a se condensar e vão se dispor em pares, certo? Para uma nova divisão mitótica, que eu vou falar quando eu estiver explicando sobre a primeira semana de gestação. E a cromatina, que é material genético, certo? Vai se misturar, seus pares, seus respectivos pares vão se encontrar e vão começar a se condensar novamente para dar origem a uma nova mitose. E o envoltório, que antes tinha se degenerado, certo? A carioteca, ela vai se reconstituir, formando, então, um núcleo zigótico diploide, dando origem a um novo indivíduo. Todos esses mecanismos, todas essas fases que eu falei até aqui, da ejaculação até a formação do zigoto, dura aproximadamente 24 horas, só para relembrar. Tudo bem, gente? Aqui, resultados da fertilização. Isso aqui despenca em prova. Quais são os resultados de uma fertilização? Primeiro, como eu falei antes, a Marina também falou antes, né, hoje de manhã, que vai terminar a meiose 2, ela só vai terminar se ocorrer uma fertilização. Vai restaurar o número diploide normal de cromossomos no zigoto, ou seja, se cada gameta é composto por 23 cromossomos, juntando um gameta com outro gameta, vai dar 46 cromossomos, que é o número normal de cromossomos que compõem a espécie humana, certo? Porque nós somos diploides e não haploides. Vai também determinar o sexo cromossômico do embrião, porque o material genético de origem paterna, ele pode tanto ser 22X ou 22Y, ou seja, ele pode estar portando tanto o cromossomo sexual X quanto o cromossomo sexual Y. E a depender de qual cromossomo que ele está portando, se juntar com o X de origem materna, vai dar origem a um novo indivíduo, por exemplo.
se o material genético de origem paterna estiver portando um X, o cromossomo sexual X, juntando com um X de origem materna, vai dar origem a uma menininha. E se o material genético de origem paterna estiver portando um Y ao invés de um X, juntando esse Y de origem paterna com o X de origem materna, vai dar origem a um menininho. Por isso que a fertilização ela vai determinar o sexo do embrião. E vai também, além disso, a fertilização ela vai dar início à ativação metabólica do ovócito para iniciar então a clivagem do zigoto. A clivagem eu vou explicar quando eu estiver falando da primeira semana gestacional, mas é basicamente uma mitose, só que ela é um pouco diferente. Eu vou falar para vocês melhor as peculiaridades da clivagem, mas a clivagem é uma mitose porque você vai estar preservando o número de cromossomos, não vai estar reduzindo. E também com a fertilização vai dar o início ao processo da formação do corpo lúteo gravídico. Vocês lembram quando a Marina falou que após a liberação do ovócito secundário pelo ovário, as células remanescentes das células foliculares, certo? Do folículo, vão ser convertidos em corpo lúteo. Esse corpo lúteo, o corpo lúteo normal, como ela falou, ele dura aproximadamente 14 dias, mas se ocorrer a fecundação, esse corpo lúteo ele vai ser transformado em corpo lúteo gravídico. Então, ele vai passar por uma hipertrofia, ele vai crescer de tamanho, crescer em número de receptores, de hormônios, em número de lipídios, ele vai ficar mais funcional para produzir mais progesterona e mais estrogênio. Para, então, manter, certo? Continuar mantendo a gravidez. Mas isso eu vou explicar em mais detalhes quando eu estiver falando principalmente da penetração do zigoto do zigoto não, do embrião, certo? Já no endométrio gravídico. Então eu não vou falar sobre isso nessa monitoria de hoje, porque faz mais sentido falar mesmo durante a primeira e segunda semana gestacionais. Aquela pergunta, então, que eu fiz no início, quais são as características da fecundação e como que ela ocorre? Aqui tem uma resposta bastante completinha dessa pergunta que eu fiz, tudo bem? Se vocês quiserem, depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês, se vocês quiserem dar uma lida nessa resposta, mas é basicamente o que eu falei até aqui. É assim que ocorre a fecundação, tudo bem, gente? Eu acho que, eu já terminei tudo que eu queria falar. Tudo bem, pode ficar à vontade. É isso mesmo. A forma correta, quando assim cai numa questão, a forma correta de responder, se perguntar o número certo de gametas, o número de cromossomos, na verdade, no gameta, aí tem que responder assim, 22x ou 22y para um espermatozoide e 22x para um ovócito. Viu, gente? Porque senão, igual a Marina falou, pode subentender que seria, se fosse, tipo assim, 23x, aí subentende-se que seria, então, 23 mais um x, ou seja, 24, aí tá errado. Tá. Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Como eu falei antes, a primeira e segunda semana vai ficar muito, muito grande a explicação. Então, eu acho que a gente podia
marcar outra monitoria para falar sobre a primeira e segunda semana, mas assim, se vocês estiverem com necessidade, porque às vezes vocês não têm nenhuma dúvida quanto à primeira e segunda semana, aí não há necessidade de passar a monitoria de revisão, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer também. O que vocês acham? Assim, não hoje, né? Seria outro dia. Entendi. Então tá, gente. Aí, assim, se vocês tiverem com mais alguma dúvida, pode mandar lá no grupo que a gente criou, ou então no privado mesmo, que a gente tenta responder, tá bom? Então é isso. Então a gente se vê talvez semana que vem ou na próxima, quando acharem melhor para vocês, para a gente revisar a primeira e segunda semana. Aí quando vocês chegarem na terceira semana com o Marquinhos, vocês já vão estar craque já nas explicações, na matéria, tá bom? É isso, bons estudos para vocês, bom feriado, isso aí. Ah, pode? Acho que foi o Lucas, não é, Lucas? Foi sem querer. Ah, tá. Então tá, gente. Até mais para vocês. Tchau.